No vídeo de hoje eu quero mostrar para você como saber se o valor cobrado por uma mão de obra, pela mão de obra, tá? Pedreiro, mestre de obra, eletricista, encanador e afins, está dentro do valor ou não, tá? Então, respondendo à dúvida um dos nossos membros da nossa área VIP, tá? A área VIP é um local em que eu passo diariamente dicas e instruções sobre obra, projetos, como economizar, tá? E tiro muitas das dúvidas de quem participa, tá? Então a Isabelle, ela falou exatamente assim: Bom dia, eu estou precisando de uma noção de quanto vou gastar com o eletricista. No caso, estou fazendo 2 casas e o eletricista cobrou R$ 6.000. Ela achou caro. Dalila, será que esse valor está realmente caro ou não? Será que está dentro, de fato, do valor recomendado? Para isso, a gente precisa necessariamente saber qual o seu estado e qual a sua região, tá? Os valores mudam de região para região, de estado para estado, de tipologia para tipologia. No caso dela aqui, são 2 casas térreas, tá? Aí eu solicitei para que ela me desse, tá? Me encaminhasse qual era o estado. Ela falou aqui, Olinda, Pernambuco, tá? A casa dela tem 3 quartos, sala, cozinha e 2 banheiros. Ou seja, são características que mudam de cliente para cliente. Então, eu respondi depois de eu fazer a pesquisa aqui, depois de fazer os cálculos e tudo mais, cheguei a essa resposta aqui para a Isabelle, que possivelmente possa te auxiliar e te ajudar para que você tenha esses parâmetros, tá? No caso dela, sai R$ 16,75 a hora trabalhada, ou R$ 2.931,75 por mês, tá? Agora, olha só essa ressalva. Lembrando que 16,75 a hora trabalhada, tá? A hora em que o eletricista vai ficar lá na casa fazendo toda a parte de fiação e colocação, tá? Dos interruptores, tomadas e etc, passando toda essa fiação. Então observe que a hora é 16,75, tá? E no mês, tá? No mês R$ 2.931,75. Agora, olha só essa ressalva que é de extrema importância. Para saber o valor total, é necessário você me enviar o projeto de instalações elétricas para levantar o quantitativo de materiais e só assim eu vou ver quanto tempo o eletricista vai gastar para fazer todo o serviço. Observe que quando eu não tenho um projeto de instalações elétricas, eu fico nas mãos da mão de obra e eu não tenho nenhum controle sobre o que vai ser executado na minha casa, na minha construção, tá? Eu fico simplesmente à mercê da mão de obra, tá? Então, para que isso não aconteça, é necessário ter o projeto de instalações elétricas, fazer o levantamento de quantitativo de todos os materiais, ou seja, então eu vou saber o que eu vou comprar, a quantidade que eu vou comprar, tá? Com isso, eu consigo saber quanto tempo o meu eletricista vai levar para poder fazer toda essa instalação na minha obra, ok? Aí eu finalizei aqui, sem projeto, você fica nas mãos da mão de obra. Corre grande risco de, além disso, de você ficar nas mãos da mão de obra, tá? Você corre grande risco de ter uma edificação com erros, com certeza vai ter erros, tá? E subdimensionada, nossa, a maior parte dos casos está subdimensionada ou mal dimensionada, ocasionando problemas, tá? Então, olha só, o projeto de instalações elétricas, ele vai muito além do que simplesmente você fazer a cotação aí dos valores da mão de obra, mas também ele assegura ao meu cliente para que ele tenha uma edificação funcional, confortável. Imagine só, você senta ali no seu sofá, tá? E procura um ponto de tomada, não acha. Observe esse projeto aqui que eu estou fazendo para uma cliente, tá? De um ambiente, uma cozinha. E como o projeto de instalações elétricas que vai ser feito aqui, a planta técnica, tá? De pontos elétricos, vai ser implementado aqui. Aqui nessa cozinha, teremos, né? Tem forno elétrico, ele tá aqui, ó, forno elétrico. Nós teremos também a coifa, tá? Que nesse caso não vai ser coifa, vai ser depurador, justamente por conta do tamanho da nossa cozinha, tá? Vai ter o ponto da geladeira, vai ter o ponto também
para que eu possa utilizar o liquidificador, a batedeira, tá? Vai ter mais um ponto aqui também da água, certo? Que vai estar embutido aqui. Vai ter também o ponto do micro-ondas. Então, são pontos de tomadas que tem que ser pré-estabelecida e definida muito antes, tá? Muito antes da gente executar a obra, até mesmo para quê? Para que possa ser previsto, tá? Conforme a layoutização. Isso aqui é uma layoutização de uma cozinha, então vai estar tudo já antes mesmo, previamente estabelecido, com os pontos de tomada, com a potência necessária para poder fornecer energia para cada eletrodoméstico. Observe agora a importância, tá, dos pontos de tomadas, interruptores, circuito e também a potência de cada uma dessas tomadas aqui e o quanto ela é importante para evitar erros e subdimensionamento na minha instalação elétrica. Danilo, o que é esse subdimensionamento? É exatamente eu colocar uma bitola de fio, tá, muito maior do que o necessário. E também pode acontecer de eu colocar uma bitola de fio muito menor do que o necessário. Se for para mais, o cliente está perdendo dinheiro, porque vai gastar material de construção para poder comprar uma bitola com maior diâmetro, tá? E também vai gastar mão de obra, até mesmo, porque quando a gente vai passar a fiação dos fios na construção, na nossa obra, você concorda comigo que a bitola mais grossa ela tem uma maior dificuldade do processo? Ou seja, a minha mão de obra, o meu eletricista, ele leva mais tempo para poder passar essa fiação, tá? E quando é menor, pode acontecer da sobrecarga desse fio e acontecer um curto-circuito, então você acaba perdendo toda a instalação elétrica da sua edificação. Ou seja, então você acaba jogando dinheiro fora totalmente com os materiais de construção e com a mão de obra, tá? Esse aqui é o padrão de projeto de instalações elétricas que eu entrego. Observe que aqui nós temos os pontos de tomada que fornece aqui a eletricidade para nossa máquina de lavar, tá? E ela tem uma potência diferente conforme cada máquina de lavar, uma depende da outra. Por exemplo, esse projeto mesmo que eu mostrei para vocês anteriormente na nossa cozinha, a gente vai fazer também a área de serviço, já estamos no processo de elaboração da área de serviço, e a minha cliente, ela já tem uma máquina de lavar há anos, tá? Então, é ela que vai ser utilizada. Então, eu vou fazer a pesquisa de qual é a potência que a máquina dela especificamente solicita, tá? Então temos aqui o ponto da geladeira. Nesse projeto aqui a gente não teve coifa, foi um projeto mais simples, tá? Mas tem exatamente aqui, ó, tem um ponto de força, você tá vendo aqui, do chuveiro elétrico, tá? Nós temos aqui as tomadas que vai dar suporte a essa bancada aqui para que o cliente possa usar o liquidificador, a batedeira e tudo mais, tá? Temos um outro projeto aqui mostrando detalhadamente, tá, os pontos de tomada e também interruptores, os circuitos, tá, o quadro de disjuntores, disjuntores, por exemplo, o nosso chuveiro ele precisa ter um disjuntor único exclusivamente para ele, tá? Entre outros que são bases necessárias para que a gente possa determinar as bitolas dos nossos fios, a quantidade de disjuntores, quais disjuntores são esses, é de 10 ampere, é de 20 ampere, o de 10 ampere tem um valor, tá? E o de 20 ampere tem um outro valor, então tudo isso tem que estar na ponta do lápis, fazer o levantamento de quantitativo, tá? Para só então eu poder fechar aqui com vocês e dizer, olha só, a gente vai gastar exatamente tantos reais com essa mão de obra. E ela vai passar, tá? Essa mão de obra vai passar para te entregar o serviço completo, ela vai passar lá 22 dias. É tanto que quando eu quantifico, tá? Quando eu faço o cronograma financeiro de uma obra, eu falo exatamente para o cliente, olha só, em 20 dias, tá? Em 30 dias, em 45 dias, esse serviço vai estar finalizado. E nessa primeira semana, a gente vai fazer, no primeiro dia vai ser feito isso, isso e isso. No segundo dia, isso, isso e isso. Até completar aí os 45 dias corridos, 22 dias corridos, aí depende de projeto para projeto, tá? De demanda para demanda, de casa para casa, tipologia para tipologia, então diversas variáveis aí que tem que levar em consideração, ok?